Uma boa tarde para todos, uma alegria para o IMB receber, neste dia especial, dois eminentes colegas que exercem de forma continuada e efetiva suas atividades na área jurídica, sendo um advogado, doutor Bichara, que é do escritório Bichara Advogados, além de professor, especialista, de procurador do Conselho Federal da OAB na área tributária, especializado no tema, e também membro da banca examinadora do 48º concurso para ingresso na magistratura de carreira do Estado do Rio de Janeiro. O currículo dele não se circunscreve a essas breves e singelas palavras, mas também nos honra o fato de ter aceito o nosso convite para falar sobre um tema que eu confesso, para mim, é bastante árduo. As poucas vezes em que tive a oportunidade de trabalhar nesse tema, fora da atividade jurisdicional comum, foi como prejudicado, com certeza, em alguma impugnação aos lançamentos do imposto de renda e outros impostos que, às vezes, dos quais somos obrigados a nos defender. Também temos conosco o eminente desembargador Ricardo Couto, professor, também membro da magistratura do Estado do Rio de Janeiro e também membro da banca examinadora do concurso para ingresso na magistratura de carreira, professor e um eminente especialista em direito tributário. Há anos nós ouvimos falar em reforma tributária. Aliás, aquilo que mais ouvimos falar quando participamos ou assistimos a programas ligados ao Poder Legislativo brasileiro são reformas. Parece que sempre há uma reforma a ser feita e algumas delas perduram por anos. Então, há anos ouvimos falar de reforma tributária e ouvimos dizer que o Brasil possui diversas reformas em andamento ou propostas, e muitas vezes que os nossos governantes se preocupam menos com as reformas que seriam necessárias, estruturais, e poderiam levar o país a um outro patamar, e tratam de temas de, digamos, menor relevância. Então, teoricamente, reformas elas poderiam buscar desonerar a folha de pagamento de empresas, tornar mais ágeis essas empresas, facilitar a vida dos cidadãos, desburocratizar procedimentos contábeis e auditorias, atrair incentivos com a facilitação de aberturas de novos mercados, ampliar o mercado de trabalho, porque, na medida em que se facilita a existência de empresas e se diminui, talvez até do ponto de vista contábil, diminui a existência de impostos, ainda que a carga tributária possa continuar a mesma, facilitando a vida de empresas. Isso gera, com certeza, um crescimento das empresas, criando um mercado de trabalho mais promissor. E até, por fim, embora eu não acredite que essa seja uma das reais vantagens, para os contadores, para os auditores, para os advogados, para os fiscais em geral, uma reforma pode também ser muito benéfica. Nós sabemos que há algumas propostas em andamento, algumas delas dizem respeito a empresas e outras dizem respeito a pessoas físicas. Mas nós vamos ouvir, então, os especialistas que convidamos para falar a respeito desses temas. Eu aproveito para reiterar os meus agradecimentos aos nossos convidados e também a vocês que aceitaram o convite para estarem conosco e participar dessa live, desse encontro, desse evento que muito
nos honra realizar e também tê-los como nossos convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Eu passo a palavra ao doutor Bichara para a sua apresentação. E logo após ouviremos o nosso colega, doutor Ricardo Couto. Excelentíssimo senhor desembargador Fábio Dutra, presidente do IMB, gostaria de lhe agradecer muito honradamente o convite que me foi feito. Para mim é uma alegria, um regozijo estar aqui nessa tarde, poder conversar um pouco sobre reforma tributária e, sobretudo, aprender com Vossa Excelência e com o desembargador Ricardo Couto, sabidamente um dos maiores especialistas no tema aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Para mim é uma honra estar aqui com Vossas Excelências, poder trocar ideia sobre esse tema. Realmente, como o desembargador Fábio Dutra colocou, o assunto da reforma tributária ele ganha recentemente uma proeminência enorme, malgrado o fato dele estar sendo já debatido, né, há alguns anos. Realmente parece que nesse exercício fiscal a coisa toma rumo e se então apresentam algumas hipóteses de reforma que eu vou tentar aqui, já adianto que vou tentar ser breve, mas vou tentar resumi-las aqui para que a gente possa bem ter um panorama geral, né? Eu dizia ao desembargador Fábio Dutra que o advogado se treina a vida inteira para falar em 15 minutos, para respeitar o tempo da explanação oral, né? Então, eu já posso dizer que vou tentar ficar dentro do meu tempo regulamentar nos 15 minutos, né? No Brasil, acho que é um consenso que nós precisamos fazer a reforma tributária. Mas esse consenso termina aqui, né? Ao contrário da reforma previdenciária, por exemplo, que era plebiscitária, né? Geralmente nós podíamos ser a favor ou contra da reforma previdenciária. Na tributária, não. Nós podemos ser a favor, mas de que reforma? Cada um tem uma reforma que gostaria, cada um tem uma reforma idealizada. E acho que muito daí é que vai a confusão do tema. Quer dizer, que reforma nós queremos, né? Então, hoje, concretamente, nós temos em discussão no parlamento 2 tipos de reforma tributária. Uma reforma tributária da renda e uma reforma tributária do consumo, né? Muito importante a gente ter em mente que esses temas estão separados hoje no Congresso Nacional, sendo tratados em propostas absolutamente distintas, né? Na semana passada, vocês devem ter visto, realmente a coisa tomou forma e andou um pouco com a votação do projeto de lei 2337, né, de iniciativa do Poder Executivo, que busca reformar a sistemática do imposto de renda, né? E talvez a gente possa começar tratando um pouquinho, pelo menos das linhas gerais, desse projeto, né? Esse projeto, ele, antes de mais nada, desperta uma certa curiosidade na comunidade tributária, porque o imposto de renda, apesar dos seus problemas, é uma coisa que funciona razoavelmente bem no Brasil. Quer dizer, a maioria dos nossos problemas tributários estão nos tributos sobre o consumo, né? O ICMS, o PIS/COFINS não cumulativo, no IPI. O imposto de renda pode não ser uma preciosidade, mas não tem tanto problema, não deveria ser uma reforma urgente, né? Na minha opinião e na de muitos. Mas o fato da vida é que o Poder Executivo resolveu colocar carga nesse projeto 2337, que acabou sendo aprovado na Câmara na semana passada, acabou de ser enviado para o Senado, não tem nem relator no Senado ainda, e é um projeto ambicioso no sentido de reformar coisas importantes do imposto de renda, né? Qual é a razão de ser desse projeto? E acho que é importante começar colocando isso. A razão de ser dele é a desoneração da faixa de baixo de pessoas físicas de menor renda, né? Isso, evidentemente, sem entrar na questão política, mas essa era uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro, a atualização da tabela, né? Então, pela proposta, hoje, a faixa de isenção, que era de R$ 1.903, sobe para R$ 2.500. Então, até R$ 2.500, o contribuinte está isento, né? E a faixa mais alta, a de 27,5, só começaria a incidir a partir de uma renda bruta de 5.300. Não há dúvida que, nesse particular, a iniciativa é salutar, né? Sobretudo porque ela melhora um pouco, não vou dizer que dá cumprimento, mas melhora um pouco sob a ótica da capacidade contributiva, né? Princípio constitucional. Aqueles que ganham menos vão pagar menos imposto de renda. O problema que se põe aqui é que, para atingir esse intento, se propõe, no mesmo projeto, um aumento não desprezível da carga tributária das empresas, né?
E aí acho uma questão que se coloca, e cada um vai ter uma resposta para isso, não há absolutamente uma resposta correta, né? Cada um tem sua visão de mundo. A questão é, será que este é o momento para o aumento do tributo das empresas? Né? Quer dizer, será que num momento ainda de recuperação dessa crise gerada pela pandemia, nós devemos, enquanto nação, aumentar o tributo das empresas? Né? Só à guisa de ilustração, hoje inúmeros países, por exemplo, na Europa, estão reduzindo a tributação como uma forma de acelerar a retomada econômica, né? A geração de empregos, o desenvolvimento de novos empreendimentos. Inúmeros países entendendo que era o momento de facilitar a vida do contribuinte e não colocar mais barreiras nesta corrida. Mas, aparentemente, não é o que pensa o Brasil. Né? O Brasil realmente, hoje, caminha nesse projeto de aumento da carga tributária. E quando eu digo aumento, por que ele se materializará? Porque nós estamos revogando uma coisa que vigora há mais de 20 anos no Brasil, que é a isenção da tributação do dividendo, que é um ponto polêmico, né? Repleto de chavões, ideias preconcebidas. Vamos tentar entrar um pouquinho aqui nelas, ainda que rapidamente, né? Mas o fato é que, então, se a gente somar a tributação da pessoa jurídica com a da pessoa física, há um aumento relevante. Aí tem gente que diz, mas a gente tem que olhar separadamente a tributação. Modos e rebos, né? Porque a empresa não é um fim em si mesmo. Toda empresa existe para dar lucro para o seu acionista. Então, a conta da tributação, nós precisamos fazer de maneira integrada. Então, só para dar um exemplo, as empresas no lucro real, que são aquelas maiores empresas, né, que faturam mais de 78 milhões por ano, vão ter uma queda do imposto de renda corporativo de 34% para 26%, mas com 15% de dividendo. Né? Então, a gente está partindo aí de 34% para 41% no todo. No caso de uma empresa submetida ao lucro presumido, por exemplo, a tributação federal média está em torno de 14,5%, ela será reduzida para 12,9%, com 15% de dividendo. Vai para 27%, praticamente dobra. Né? Quer dizer, a conta da desoneração lá na base da tabela está sendo paga pelas empresas. E aí, de novo, cada um vai ter uma resposta para isso. Né? Eu, particularmente, acho que se eu tivesse que definir uma palavra, eu diria que essa reforma é inoportuna. Porque não é momento da gente criar mais tributo para as empresas no Brasil. Né? Eu, pessoalmente, de novo, aí visão de mundo de cada um, acho que a gente deveria tentar reduzir a carga para recuperar essas empresas e lá na frente pensar em tributação. Não preciso lembrar que o Brasil tem 15 milhões de desempregados. E com um cenário de aumento de carga desse, o que vai acontecer? É óbvio que as empresas vão ter muito mais dificuldade e, infelizmente, esse cenário de geração de novos empregos me parece que será um pouco dificultado. Mas essa é a proposta que temos na mesa hoje, né? Partindo de um discurso que eu reconheço é um discurso fácil, né? No sentido de que o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tributa o dividendo. É verdade, mas eu acho que esse fenômeno tem que ser olhado com um pouco mais de profundidade. Né? O Brasil não tributa dividendo, mas tem uma carga tributária corporativa de 34%, que é ou no nível ou acima da tributação mundial. Então, a gente pode não tributar dividendo, mas a tributação da pessoa jurídica já está muito alta. E há um outro dado aqui curioso, que é o seguinte, inclusive debatia ontem com o ex-secretário Jorge Rachid, que está muito tempo da Receita Federal, lembrava bastante disso. Nós vamos voltar a um fenômeno aqui chamado DDL, que é a distribuição disfarçada de lucros. Uma coisa que campeava no Brasil nos anos 90. Então, para dar um exemplo, o sujeito é médico, né? Em vez dele receber a distribuição de dividendo, tributar, ele vai pegar aquele dinheiro do dividendo que ele, por exemplo, ia fazer uma viagem, e vai viajar e vai dizer que vai para um congresso. Né? Então, ele, quando vier o fisco, ele vai dizer, não, eu não distribuí dividendo, mas eu viajei aqui para um congresso com esse dinheiro. Quem é que vai provar se ele foi a um congresso ou se ele foi passear com a família? Né? E vamos extrapolar aqui na hipótese. E se ele for a um congresso e depois for passear com a família? Como é que faz? E nós estamos inaugurando um tipo de discussão contenciosa que não existe no Brasil há 20 anos. Quer dizer, quando a gente acoplou a tributação do dividendo na tributação corporativa, o Brasil deu um salto em termos de simplicidade de fiscalização. E esses temas, né? E a gente pode também, de novo, pensar em inúmeros outros parecidos. Vou dar um exemplo banal, que economicamente não é relevante, mas é curioso. Né? Hoje está todo mundo em casa no home office. As empresas pagam a internet do empregado em casa. Isso, será que ela deveria receber, distribuir o dividendo, quando no caso do sócio, e tributar? Ou é uma despesa necessária?
nós vamos abrir uma margem para discussões aqui intermináveis sobre isso, né? E eu lembro que esse tipo de assunto não se identifica na fiscalização eletrônica, que o Brasil está muito acostumado, né? Porque quarteirizou para o contribuinte a tarefa de fiscalizá-lo, né? Mas isso só com braço, fiscalização dentro das empresas. E o Brasil não tem gente suficiente na Receita Federal, que não faz concurso há 10 anos, para fiscalizar isso. Então, esse tema do DDL, a meu ver, está sendo dado de barato e, sem dúvida, vai ser um problema se esse projeto passar, né? Há inúmeros outros detalhes sobre ele, questões interessantes que, evidentemente, vão chegar ao judiciário, né? Como, por exemplo, a tributação dos lucros acumulados até agora, né? Imaginem a hipótese que é muito comum, contribuinte que tem o dividendo aprovado, deliberado pela distribuição, mas não pagou ainda porque não tem caixa, por exemplo, né? O projeto busca capturar esse dividendo acumulado e gestado durante a isenção. A meu ver, isso é uma situação grotesca de violação à segurança jurídica, né? Para dizer o mínimo, quando não da retroatividade da lei tributária, mas é o que está dito no projeto. Ele procurará tributar, inclusive, os lucros acumulados em exercícios anteriores. E vejam que curioso, quando se inaugurou a sistemática de isenção, havia uma proteção, só eram isentos os lucros novos, os acumulados eram tributados. Ora, por que agora, então, o pau que bate em Chico não bateu em Francisco, né? Sem dúvida, um tema que vai gerar um contencioso, acho que rapidamente, né? Outros pontos, ainda tentando cumprir a promessa de ser breve, relativos a esse projeto do imposto de renda, que são importantes, né? Por exemplo, houve a extinção da figura do juros sobre capital próprio, que é uma figura muito importante, muito usada pelas empresas brasileiras e, inclusive, uma figura elogiada internacionalmente, né? Quer dizer, o Brasil ele incentivava que o acionista, ao invés de ir a banco, capitalizasse o seu investimento, né? Porque ele permitia que aquele empréstimo, aqueles juros, fossem dedutíveis da base do imposto de renda. Agora isso resta revogado. E vejam que curioso, a premissa da revogação é a existência de crédito farto e de baixíssima inflação. Ora, eu peço ver aqui para consignar que eu não sei em que país vive esse legislador. É um país diferente do meu, porque no país que eu vivo não há nem inflação baixa, infelizmente, nem crédito farto, sobretudo para pequenas e médias empresas, né? Então, eu acho que houve aqui uma certa insensibilidade por parte do legislador quando, vou insistir nesse ponto, ele finaliza, ele extingue medidas importantes para os contribuintes no momento desse de crise, né? Agora, paradoxalmente, há mudanças que foram benéficas também, sobretudo para os investidores financeiros, né? Por exemplo, a tributação de investimento financeiro fica toda ela parametrizada em 15%. Antes ia de 15% a 20%, né? E eu não posso deixar de comentar também aqui a ironia disso. Quer dizer, a gente tem um aumento de carga de tributação na atividade dos empreendedores, na atividade da economia real, e tem uma redução de carga para o investimento especulativo, né? Que cai de 20% para 15%, e eu tenho muita dificuldade de compreender o propósito disso, né? Também na questão dos fundos, nós temos alguns problemas relativos à retroatividade da lei, na medida que operações que eram isentas agora são tributadas, inclusive com relação aos rendimentos apurados pelo contribuinte até agora, uma outra discussão relevante, depois a gente pode aprofundar, se for o caso, sobre a segurança jurídica e retroatividade, né? Um ponto que eu chamo a atenção, que imagino que seja relevante aqui para os colegas, é o seguinte: o projeto prevê também a tributação do auxílio moradia e do auxílio transporte, né? Concedido a agentes públicos, né? E o que é curioso, e é uma expectativa de arrecadação de até 1,7 bilhões de reais com esse valor. Curioso que é um precedente do Supremo, né, a de 1773, dizendo claramente que esses valores têm natureza indenizatória, né? Então, agora nós vamos ter que enfrentar a discussão a respeito do fato de esta incidência estar prevista em lei descaracterizar ou não a natureza indenizatória dos vencimentos, né? Eu também tenho um pouco de dificuldade de imaginar isso, porque eu acho que a natureza indenizatória não é alterada pelo que está na lei ou não, mas acho que é um bom ponto para discussão, né? Também para custear essa redução
de carga tributária na base da tabela, que nós já falamos, da tabela de R$ 1.500, a redução de número de benefícios fiscais e alguns eu acho eventualmente um pouco discutíveis, né? Como, por exemplo, a revogação de determinadas alíquotas subsidiadas para produtos químicos e farmacêuticos, né? Quase todos os remédios de tarja preta vão ficar mais caros por força da revogação dos benefícios, né? Quer dizer, uma escolha, para alguns, pode ser duvidosa, feita pelo legislador. Quer dizer, a gente tem um pouco um mantra de que o diabo está nos benefícios fiscais, né? Eu confesso aos senhores e senhoras, tenho um pouco de dúvida também nisso. Me parece que o problema é o benefício fiscal sem um mecanismo de controle, né? Claro, aí é realmente errado, como a gente viu recentemente em muitos casos. Mas o benefício fiscal com o mecanismo de controle da efetividade da política pública a que ele se destina, me parece que é muito salutar, né? Vou dar um exemplo. Reduz-se a contribuição de folha no pressuposto que haverá geração de emprego. Tudo bem, reduz então a contribuição e vamos controlar se o empresário gerou emprego ou não. Se ele não gerou emprego, se ele desatendeu a finalidade daquele benefício, então que seja cobrado futuramente o tributo dele, né? Também não dá para reduzir a folha e achar que o empresário vai ser bonzinho, né? Não vai deixar de gerar emprego, botar aquele lucro no bolso. Ou seja, me parece que o problema todo aí é um mecanismo de controle desses benefícios. Então, assim, tentando fazer um passeio muito rápido pela reforma do imposto de renda, eu acho que esses são os principais pontos. E se me permitem aqui mais alguns minutos, só falaria um pouquinho do que a gente tem na mesa sobre reforma de tributação sobre o consumo, né? E vou tentar ser breve, porque essa é um pouco mais complicada, né? A gente tem na mesa hoje 3 propostas de reforma na tributação sobre o consumo. Temos 2 PECs, a PEC 45, original da Câmara, e a PEC 110 do Senado Federal, e temos o projeto de lei da contribuição de bens e serviços, a CBS, né? Que entrante na Câmara. Todos eles procuram-se, de uma maneira ambiciosa, reformar a tributação sobre o consumo no Brasil. Vou começar pelas PECs, né? Essas PECs, elas são primas, uma nasce da costela da outra, tem poucas divergências, né? Então, elas objetivam extinguir 5 tributos sobre o consumo que temos no Brasil hoje: ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, criando o chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, numa alíquota que ficaria alguma coisa em torno de 25% e 30%. Então, a primeira observação que eu faço é que aí se embute um aumento drástico de carga tributária, sobretudo para serviços. Vamos tomar um exemplo que deve ser familiar aqui para muitos. Colégio, né? Colégio de filho, etc. Um colégio hoje ele paga, grosso modo, de tributação sobre o consumo, 8,65%. 5% de ISS, 3,65% de PIS e COFINS. Vai para 30%. Então, para a gente ter em mente, assim, isso acho que tem que ser dito de forma muito clara, o aumento previsto aqui é brutal, salvo para os 3 setores hipertributados: telecom, energia elétrica e combustíveis. Esses ficam iguais. Fora isso, é um aumento brutal de carga. E os teóricos desse projeto dizem, não, mas tem que aumentar mesmo, porque serviço paga pouco tributo no Brasil. O problema é que esse aumento vai ser refletido no dono da escola, vai ser refletido, é claro, na mensalidade, né? E nós que pagamos, que suportamos isso. E eu estou dando esse exemplo da escola, mas isso evidentemente vai reverberar em plano de saúde, em qualquer serviço que a gente utilize, né? Então, essas PECs, elas preveem um aumento relevante da carga tributária, né? É verdade que elas se propõem a simplificar o sistema. O sistema hoje é uma loucura, né? Já virou o lugar comum, a gente repetir aquele dado de que naquele ranking do Banco Mundial, né, do Doing Business, o Brasil é um dos últimos países, né? É um dos países onde o custo de compliance tributário, custo de cumprimento da obrigação tributária é mais caro e mais complexo. É verdade, tudo bem, eu acho que a simplificação, sem dúvida, é um vetor importante, mas acho que nós não podemos simplificar o custo de aumento de carga. Isso me parece muito grave e o que se desenha é isso, com a substituição, então, desses 5 tributos pelo chamado IBS, né? E aí, uma coisa interessante é que essa transição seria feita, no caso da PEC 45, por exemplo, em 10 anos, né? Então, a cada ano surge o IBS com 10% e os tributos antigos vão morrendo nesse idêntico percentual. Ao fim de 10 anos, temos só o IBS e não mais os tributos
que foram extintos para ele dar lugar. E aí chama atenção para uma coisa que é óbvia, né? A promessa de simplificação pode até se cumprir, mas vai demorar 11 anos, né? Nos próximos 10, nós vamos ter um tributo a mais para complicar o sistema. E ao fim daqueles 10 anos, então, estaria feita a transição. Qual é o traço distintivo desse tributo? Ele resolveria a guerra fiscal porque teria uma alíquota única por estado, né? Então, por exemplo, na dicção da PEC 45, Rio de Janeiro, tudo vai ter a mesma alíquota, né? Então, vamos dizer, computador, água, mesa, cadeira, serviço médico, qualquer coisa, mesma alíquota, né? E, sem dúvida, você tem um sistema mais simples, mas aí uma outra indagação que surge é a seguinte: será que é razoável, né, que caviar e arroz tenham a mesma alíquota? Não sei, tenho dúvida também, tenho muita dúvida, mas é o que está sendo proposto. Já na PEC 110, a gente teria uma alíquota linear por produto ou serviço válida para o Brasil inteiro. Então, continuaria diferenciação de alíquota dentro dos entes, mas nacionalmente parametrizado. E realmente isso acabaria com a guerra fiscal, né? Porque aí seria impossível um Estado dar um incentivo para tentar atrair, vamos dizer, algum investimento ou algum contribuinte específico, né? Assim, muito em linhas gerais, esses são os traços distintivos das duas PECs, né? E a CBS, então, na Câmara, é um projeto um pouquinho mais tímido, né? Aí se visa apenas a extinção de PIS e COFINS com a criação dessa contribuição sobre bens e serviços e um aumento de alíquota, né? Quem está no lucro real hoje paga 9,65, iria para 12. Quem está no presumido iria de 3,65 para 12. E aqui do dia para a noite, sem fase de transição, que naturalmente também significa um aumento muito relevante de tributo, especialmente para prestadores de serviços que hoje estão submetidos à alíquota de 3,65. Né? As PECs estão paradas, né? A 110 andando até no Senado, hoje está sendo realizada audiência pública, etc. O projeto da CBS está um pouco mais caminhando de maneira um pouco mais lenta hoje na Câmara. Em paralelo a tudo isso, já me encaminhando para o final, a gente tem uma promessa, né, apenas do ministro Paulo Guedes, no sentido de que teremos a desoneração de folha, aparentemente substituída por um tributo no estilo CPMF. Né? A gente aprendeu que não pode usar esse nome, mas, no fundo, é uma CPMF. Né? Aqui entra uma questão um pouco dilemática, né? Porque ninguém tem dúvida que a CPMF é um tributo muito ruim, né? Mas deixo aqui uma provocação para a gente debater, se for o caso, viu, desembargador Ricardo? É um tributo muito ruim, mas será que a essa altura não é menos pior do que a gente aumentar a carga drasticamente? Talvez seja, né? Talvez seja. Quando eu vejo que o país tem 15 milhões de desempregados, me parece que a gente tem uma urgência na redução de carga no emprego, né? Se a gente não reduzir a carga tributária, enquanto um salário de R$1.000 não corresponder a outros 1.000 de tributo, acho que dificilmente a gente vai conseguir gerar emprego em massa para atacar essa chaga do desemprego. Né? Então, esse assunto ele permeia a discussão hoje, mas não está posto nas propostas de reforma que foram endereçadas. Né? Bom, eu teria ainda 1.000 outros detalhes para falar aqui dos projetos, mas eu não quero cansá-los e também não quero tirar tempo do debate, que, sem dúvida, vai ser muito melhor e muito mais enriquecedor. Então, eu encerro essa minha intervenção inicial por aqui, agradecendo a atenção e a paciência de todos. Doutor Luiz Gustavo, eu me lembrei aqui do Maquiavel. Ainda bem que o senhor só falou 15 minutos, porque se o senhor falasse 30, eu acho que haveria até suicídio aqui depois da sua exposição. É muita maldade num pacote só, não é? E a gente não suportaria os efeitos de todas elas. Quer dizer, vamos fazer uma coisa mais simples, a reforma ela visa favorecer, facilitar, e nós vamos nessa... Eu até diria, se não fosse uma pilhéria, que já me arrependi de tê-lo convidado a proferir essa palestra. Não é? Então, a partir do momento que a gente
não sabe dos efeitos, quer dizer, se aprove lá, porque geralmente tudo acontece em Brasília, a gente nunca sabe, quando a gente vê, já descontaram no contra-cheque, já descontaram lá na nota fiscal do produto que a gente compra, e fica tudo por isso mesmo. Mas dizem que em tudo resta uma esperança, não é? E essa esperança, hoje, agora, ela vem sob o nome Ricardo Couto. E eu quero, então, ouvir o nosso colega, doutor Ricardo Couto, para ver se ele consegue abrandar um pouco o terror da sua exposição, né? Porque realmente eu me sinto assim, só de pensar em CPMF, com qualquer nome que ela tenha, eu já fico desesperado. Quando pensar nessas substitutivas aí desses impostos que vão reduzir de 5 para 1, mas, em compensação, vai qualificar papel jornal com o mesmo imposto de caviar ou de produtos importados para, né, um vinho que, por exemplo, custa lá seus 2, 3 mil reais, e quem o gosta paga e o aprecia, e, ao mesmo tempo, nós teríamos esse arroz aí que o senhor se refere, pagando o mesmo tributo. Então, abro o meu coração, abro os meus ouvidos e deposito toda a minha esperança agora no nosso colega, doutor Ricardo Couto, para ver se ele consegue amenizar um pouco o teor da sua exposição. E, claro que isso é brincadeira, e eu agradeço muito a sua profunda análise, não é? Embora, como disse, bastante pessimista. Por favor, doutor Ricardo. Bom, assim como meu querido amigo Luiz Gustavo Bichara, eu agradeço aqui ao nosso presidente do Instituto dos Magistrados Brasileiros, desembargador Fábio Dutra, que vem desempenhando uma presidência que, inegavelmente, é de nos deixar alegres. Por quê? Porque há muito o Instituto dos Magistrados Brasileiros não realizava tantas atividades culturais como vem realizando sob a presidência do desembargador Fábio Dutra. Já é voz corrente que o nosso querido desembargador Fábio Dutra não pode largar o Instituto dos Magistrados Brasileiros tão cedo, né? Eu faço parte da turma que vaticina por vários mandatos ao desembargador Fábio Dutra diante da atividade cultural que vem desempenhando junto ao Instituto. Então, agradeço ao desembargador Fábio Dutra pelas palavras elogiosas, né? E agradeço mais ainda pelas atividades culturais que vem desempenhando, viabilizando, assim, a transmissão do conhecimento a várias pessoas e cumprindo a finalidade maior do IMB, né? Dito essas palavras, que eu acho até poucas para, né, brindar o nosso presidente, eu passaria aí, de forma breve também, algumas questões que foram postas aqui. A primeira delas, que seria aquela para que nós não ficássemos tão assustados, diz respeito à forma dessa primeira reforma que está por vir. Ela vem por um projeto de lei. O que importa dizer? Nós temos as garantias constitucionais que vão podar eventuais excessos. Digo isso porque, antes de passar para alguns temas, o nosso querido Luiz Gustavo, ele mencionou uma questão aqui interessante, que diz respeito ao somatório da tributação de uma empresa. Se nós formos ao somatório, nós teríamos um pouco mais de 40% de tributação, porque estaríamos reduzindo uma parte, mas ampliando outra, justo naquela que diz respeito aos dividendos. Isso poderá ser objeto, mais à frente, de um questionamento sobre a incidência ou não do princípio
que veda, não é, o confisco, ou então que estaria direcionado à capacidade tributária, à capacidade do contribuinte. Digo isso por quê? Porque nós temos várias formas, vários formatos de tentar driblar esse princípio, não é? Não seria essa tributação em dupla parte, em dupla ponta, um mecanismo de tentar burlar aí o princípio do não confisco, não é? Então, nós vamos ver isso, certamente, os grandes tributaristas, caso esse projeto se confirme em lei, poderão colocar, né, ao debate aí nos tribunais. Certamente nós teremos os tribunais federais com um debate intenso nesse âmbito aí do projeto de lei que objetiva, né, a reforma no plano do imposto de renda, no formato como se encontra. Aqui, quando nós começamos a falar da reforma tributária, nós temos que direcionar a nossa visão para os fins tributários. Nós sabemos que os fins tributários são vários, não é? O primeiro deles, que nós olhamos, e eu digo isso porque eu me coloco como gestor do fundo do tribunal, é o de gerar receita, não é? A nossa visão é como eu faço para gerar receitas para o poder público. Então, a primeira e mais fácil visão é aquela: vamos criar tributos ou aumentar tributos já criados. É uma visão simplista. Por quê? Porque eu não posso, ao proceder desta forma, liquidar minha fonte de renda. Então, digamos, se a fonte de renda do Estado, no caso, é o incentivo da atividade empresarial, eu não posso ir com muita intensidade nesse, digamos, pote, porque eu posso quebrar o pote e esvaziar a minha fonte de receita, né? Então, o poder público, quando ele pensa na obtenção de receita, ele tem que, primeiro, olhar, né, receita e crescimento do Estado. Segundo, receita e reinvestimento do Estado. Terceiro, no nosso caso, Brasil, receita e pacto federativo. Como eu faço para ter a visão adequada desses pontos? Será que estamos nos encaminhando na via correta? O legislador fala: eu preciso simplificar a tributação no país. Será que nós estamos, de fato, simplificando? Vamos pensar nesses pilares que eu coloquei aqui: receita, crescimento; receita, serviços públicos, né, a prestação de serviços, de atividade; receita, pacto federativo. Eu olho para um novo horizonte, que é a perspectiva de nós estabelecermos a tributação de dividendos, não é? Ora, há alguns meses eu estava almoçando e à minha frente tinha um grande empresário, não é, que almoçava. Eu, um pouco curioso, não estava na mesma mesa, mas confesso que escutava a conversa um tanto quanto curioso. Não era um fuxiqueiro, o presidente Fábio Dutra, né? Mas estava ali atento à conversa daquele empresário e ele mencionava: a tributação do dividendo, para mim, será bom, porque se não houvesse tributação, como não há, eu poderia sair gastando, mas eu não gasto, eu reinvisto nas minhas empresas. Agora, com essa tributação, vários serão levados, talvez, a reinvestir nas empresas, dependendo como passe o projeto da tributação do dividendo, né? E aí ele fazia essas ponderações. Na outra ponta,
o colega dele dizia, mas isso pode corresponder a uma realidade. Por quê? Porque você está dizendo que o fato da não tributação dos dividendos o leva a reinvestir com mais liberdade. Eu acho que os verdadeiros empresários nacionais fazem isso. E citou um grande número de empresários que aproveitam para reinvestir. Nesse instante, ele foi além. Ele mencionou o seguinte: a economia brasileira é uma economia ainda dependente de seguranças. Nós temos um sistema atual. Esse sistema atual não deixa de nos dar, através da não tributação dos dividendos, uma questão interessante. E aí ele ponderou a compra de várias ações do mercado acionário e a obtenção de dividendos no momento dos balancetes, não é? E ele ponderava o seguinte: nesse caso, dependendo, eu tenho estímulo àqueles investidores que não são especuladores. Eles entram na bolsa sem especular, vão comprando aquelas ações, esperando e tal, e etc., e ali vão ficando. Já a questão da tributação de dividendos vai estimular o quê? Aquele que especula na bolsa. Será que a bolsa é um mercado para só termos especuladores? Ou seria um mercado também para contemplarmos aqueles que entram num jogo com uma visão de receber uma parcela de ganhos de certas empresas, permitindo que essas empresas possam aí crescer? Então, ficou aquele debate, e aí eu confesso que não dava mais para eu ficar ali escutando a conversa, porque já estava no momento de pagar a conta da minha mesa e me levantar. Mas tudo isso me chamou a atenção, né, para alguns pontos que são importantes, né? E aí eu volto aqui, né, a levantar a questão que foi bem posta pelo professor Luiz Gustavo Bichara, né? Será que estamos indo com essa reforma no caminho certo para estimular crescimentos? Será que estamos indo no caminho certo para obter receitas voltadas à melhoria da prestação do serviço público? Será que essas receitas vão se fazer adequadas para, no futuro, eu olhar um direcionamento do Pacto Federativo? Eu estarei melhorando ou piorando? Como nós vamos olhar para frente, né? E aí, meu querido colega de tribunal, presidente da EMB, não é? Eu digo, temos vários princípios tributários aí que estarão sendo postos para o debate mais firme, na medida em que, volto a dizer, a reforma está vindo através de mudança da legislação. Então, princípios como capacidade contributiva, proporcionalidade, não surpresa, até, não é, na questão posta pelo professor Bichara, não é? A questão da análise de como vamos ficar, não é, no plano da análise dos lucros, não é? Nós teremos aí uma afronta ao princípio da não surpresa e, como aqui colocado, se eu tiver trabalhado no momento com uma isenção, não é, e lá na frente eu paro de olhar para isso, não é, e trago uma análise para os lucros que aquilo eventualmente tenha causado, isso não estaria rompendo com o princípio da anterioridade, da não surpresa? Os tribunais irão analisar. E aí eu fico pensando uma outra coisa. Hoje, nós temos uma lei complementar que é importante no âmbito do direito financeiro.
que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, quando, no seu artigo 14, fala de benefícios fiscais com uma isenção, ela já é bem restritiva. Por quê? Como colocado aqui, toda vez que vem uma isenção, parece que o chefe do poder público, o chefe do executivo, ele está fazendo uma tramóia com o empresariado, né? Ele está dando uma isenção para receber algo mais à frente. Talvez isso se dê porque alguns chefes de executivo, outrora, tenham procedido desta forma. Mas, já naquela época, nós tínhamos a Lei de Responsabilidade Fiscal e seu artigo 14. Né? O artigo 14 é claro ao mencionar que não podemos ter benefício fiscal sem contrapartida equivalente. Né? Então, quando vem um benefício fiscal, isso não significa que é um presente para aquelas pessoas que estão dentro de uma empresa construindo ou gerando riqueza. Não, não. O benefício fiscal ele só é possível se existir uma contrapartida equivalente. E se não existir, estaremos no âmbito da improbidade administrativa. Simples. Né? A Lei Complementar 101, de 99, é claro ao enfatizar isso. Então, nós podemos. Basta termos um Tribunal de Contas eficiente, basta termos os nossos sistemas de controle agindo de maneira adequada. É isso que eu acho que temos que olhar. Né? Mas, ainda aí, sabemos que algumas isenções são onerosas, não é isso, professor Luiz Gustavo Bichara? E essas isenções onerosas que trazem um modo, né, a ser cumprido, como é que nós ficaríamos dentro dessa realidade? Né? É um ponto a enxergarmos mais à frente. Não é? Ainda aqui, não é, foi colocada a questão da tributação de verbas de natureza indenizatória, como auxílio alimentação, auxílio moradia, etc., etc. Nós sabemos que esses auxílios, às vezes, podem mascarar verdadeiros aumentos, mas, às vezes, assim não se dá. Não é? O ideal é que o auxílio moradia se preste a um verdadeiro auxílio moradia, ou seja, ao caráter indenizatório. Então, digamos, vamos olhar para a magistratura e vamos pegar um exemplo bem concreto. Né? No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos uma feliz notícia há pouco tempo, que foi a indicação do desembargador Mauro Martins para compor o Conselho da Magistratura Nacional. O desembargador Mauro Martins passa, então, a ir para Brasília e residir em Brasília. Não é? Ora, é óbvio que lá o Conselho vai lhe dar uma verba para que ele possa aí morar em Brasília, porque esse é o intuito. E ele será, então, beneficiado ou ele será indenizado com o auxílio moradia? É óbvio, é claro, neste caso, que ele estará sendo reparado por gastos extras que ele terá morando temporariamente por 2 anos em Brasília. Veja, não cabe sequer falar que ele poderia comprar uma residência lá. Por quê? Porque o período dele será de 2 anos. Ele retornará ao Tribunal do Rio de Janeiro. Então, como é que nós vamos ficar? É evidente. E aí eu digo, eu me coloco tranquilo, por quê? Porque, como mencionado pelo professor Luiz Gustavo Bichara, estamos diante de um projeto de lei e os princípios tributários, não é? Os princípios que norteiam a atuação
do poder público na criação de tributo, eles estão vigentes, continuarão vigentes, obviamente, né? Até porque, né, segundo alguns julgados do Supremo, não podem ser tocados nem por emenda constitucional por se tratarem de cláusulas pétreas. Esses princípios restritivos estariam dentro de um patamar de direito fundamental, não é? Então, eu tenho muita tranquilidade quanto a estes pontos. Parece que eu também já estou passando um pouco do meu tempo, né? Eu não tenho a prática dos professores, que é, como advogado, né, do tempo restrito a 5, 10, 15 minutos, mas eu estou vendo aqui que eu já estou, não é, avançando um pouco. Então, eu termino aqui a minha fala e deixo depois ao desembargador e presidente Fábio Dutra, né, a palavra, os comentários, e ao professor Bishara, né, algumas colocações que realmente devem ser postas ainda, né? Mas, terminando, quando nós temos receio e levantamos diante de uma provável reforma, o retorno do CPMF, a paralisação dessa reforma, é porque algo está indo mal nesta reforma, né? Então, eu paro aqui a minha fala. Mais uma vez, agradeço o convite do desembargador Fábio Dutra, a quem, né, eu tenho a honra de ser colega, e também colega de banca, não é isso? Colega de banca do concurso. O nosso querido desembargador Fábio Dutra é um grande conhecedor de direito ambiental, né? Então, quando estamos diante desse tema e temos dúvida, a primeira coisa certa a fazer é ligar para ele para espancarmos essa dúvida, né? Eu devolvo a palavra, então, ao presidente desembargador Fábio Dutra. Muito obrigado a todos que me escutaram, né? E que a semana termine bem, né? E que tenhamos um ótimo final de semana. Mas, desembargador Fábio Dutra. Pois não, desembargador Ricardo, dizem que das 3 virtudes teologais, a esperança é aquela que nunca falha. Então, depositei na fala de Vossa Excelência a minha expectativa de que pudesse abrandar um pouco o aspecto, digamos, cru das reformas a qual Vossa Excelência disse que não está indo bem, visto que, por isso, estão sendo buscadas fontes alternativas. E me sinto satisfeito. Eu sei que Vossa Excelência, embora não tenha, se confesse, não dispor da capacidade que os advogados têm de se limitar ao tempo, mas Vossa Excelência teria muito mais tempo, porque a sua fala foi muito boa de ser ouvida, como a do nosso professor Luiz Gustavo Bishara. E, nesse aspecto de Vossa Excelência fez aí uma propaganda da nossa presidência, e eu tenho certeza de que a minha participação é uma participação quase que professoral. Nós temos uma boa equipe no IMB, qualquer um que para lá fosse faria um trabalho bem melhor do que eu, e eu tenho certeza disso. Isso não é jogar para a plateia, eu afirmo isso com plena segurança, e, ao convidá-los, eu tenho certeza que aí sim eu acertei. Trouxe 2 especialistas com um currículo que, embora eu não tenha feito uma menção dela toda, não é? Vossa Excelência, na 7ª Câmara Cível, desembargador, eu diria há 13 anos, né? Completou em fevereiro, não é? É uma pessoa especialista no direito, e no direito já em 2º grau, onde se discutem mais teses. Nós não temos aquela liberdade que ao juiz é dada de decidir até mesmo para declarar uma inconstitucionalidade. Mas presidente da Mútua dos Magistrados é muito relevante que digamos isso. É um órgão
que é muito bem gerido e que orgulha a todos nós, magistrados e dependentes, participar dela. Da UERJ. A UERJ é uma faculdade que anima os olhos de todos os brasileiros. Não é? Eu acho que todos têm um pouco assim de orgulho de saber que a UERJ existe e muitos de terem sido seus alunos. Não é? Tem curso fora do Brasil, em Coimbra. Essa leitura desse currículo não visa massagear o ego de Vossa Excelência, porque eu sei que Vossa Excelência não precisa. Não é? Então, tem uma bagagem do conhecimento europeu. Professor também da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, a EBAP, da FGV Rio, que também é uma referência, não só na área do direito, como na área da economia. E o direito tributário, embora esteja inserido dentro do direito, né, dito assim, é uma matéria eminentemente econômica. Né? O direito tributário ele sobrevive, ele norteia todo o aspecto econômico. Também professor da EMERGE, como bem lembrado, não estava aqui no meu currículo, que Vossa Excelência agora também tem sido gestor do nosso Fundo Especial do Tribunal de Justiça. Há muitos tribunais que morrem de inveja, porque nós temos um fundo especial que ao Estado é muito melhor entregar ao tribunal essa administração do que fazê-lo e enfrentar as dificuldades normais e ter uma justiça capenga como nós a tínhamos quando ingressamos. Né? E nós nos lembramos, às vezes, de um tempo muito difícil do judiciário, que hoje, graças a Deus, enfrenta uma certa tranquilidade. Então, esse é o currículo de Vossa Excelência. E o do nosso querido colega, doutor Luiz Gustavo Bichara, sócio do escritório Bichara Advogados. Ali atrás dele, a gente lê que são 20 anos, e eu acho que aquela expressão ali já está um pouco até ultrapassada, que ele já até nos convidou para daqui a alguns anos comemorar os 25 anos do Bichara Advogados. E eu disse para ele, doutor Bichara, o senhor pode trazer alguns brindes aí desses 25 anos ou dos 20 anos para nós sortearmos aqui para os nossos convidados, né? E ele levou na flauta e gostou muito da ideia, embora o nome dele é Bichara, e eu acho que Bichara deve ter alguma coisa a ver com aquele povo lá do Oriente mais econômico, certo? Muito bem, então já está justificado. Então, uma grande experiência, inclusive, de atuação junto ao STF, inclusive como amicus curiae de empresas e de pessoas, partes em geral, reconhecido nacional e internacionalmente. Não sou eu que estou dizendo, doutor Bichara, não estou fazendo uma propaganda gratuita, né? Isso é reconhecido nacional e internacionalmente, tanto nos segmentos de energia, telecomunicações, mídia, entretenimento e cosméticos. Essa parte dos cosméticos é que eu não entendi bem, mas fica aí aos nossos ouvintes, nossos assistentes, conjecturarem. Membro do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro, então exerce uma atividade de cidadania neste triênio 21 a 24. Membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Direito Financeiro, da Academia Brasileira de Direito Tributário, do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional e da Associação Brasileira de Direito Tributário. É membro pleno do STEP e também conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e procurador especial tributário do Conselho Federal da OAB. Mesmo agora, eu digo que não fiz toda a sua apresentação, doutor Bichara e nem doutor Ricardo, mas faço isso em homenagem ao trabalho que vocês desenvolvem, e eu sou testemunha, né? E ainda lhe sobra disposição para atuar, e gratuitamente, na comissão de concurso do nosso Tribunal de Justiça, embora nós tenhamos tido uma notícia recente de uma ação em curso lá no CNJ, tenho plena convicção de que isso será resolvido rapidamente, porque eu sou testemunha do cuidado, da preocupação de todos os membros da banca na realização daquele concurso. Nós nos empenhamos,
tivemos quase que nos dedicar exclusivamente às correções das provas. O professor Ricardo se referiu ao meu conhecimento de direito ambiental, com certeza é limitado, mas os membros da banca, de uma forma geral, são especialistas, são pessoas conhecedoras, comprometidas e cuidadosas. Então, não se fez uma correção a bangu, como se costuma dizer, de afogadilho, despreocupada com a aferição do real conhecimento, porque nós estamos selecionando colegas que virão para continuar o trabalho que nós desenvolvemos, e nós, com certeza, não queremos aventureiros, não queremos despreparados, e procuramos, tanto quanto possível, selecionar os melhores. Então, a minha alegria de tê-los comigo nesse trabalho, de tê-los comigo no IMB, participando desta live é grande, e eu reafirmo os meus agradecimentos, abro o espaço, se vocês quiserem proferir as suas, eu diria, as últimas palavras de hoje, não é? Para que nós tenhamos um final de semana muito tranquilo, muito bom, e já o começamos, porque já nos sentimos sextando, né? Já estamos nessa atividade que, para mim, ela é muito, acrescenta muito. Então, eu dou a palavra agora ao doutor Bishara para suas alegações finais, se nós estivéssemos aqui no tribunal. Embaixador Fábio Dutra, eu queria só agradecer, né, a Vossa Excelência uma vez mais, dizer que para mim foi uma honra muito grande estar aqui com Vossa Excelência, com o desembargador Ricardo Couto. Para mim, modesto advogado, realmente é um momento de muita alegria, muita honra estar aqui podendo discutir esses assuntos, refletir um pouco sobre as questões tributárias, né? Eu escutei com muita atenção as ponderações do desembargador Ricardo Couto, com as quais naturalmente concordo muito, e acho que elas são tão profundas que poderiam até render uma outra live, né? Então, eu já estou aqui com essa cara de pau, me convidando para a gente, qualquer dia desse, estender o debate, apreciar esses pontos que o desembargador Ricardo Couto trouxe, que realmente são cruciais, mas eu queria realmente só agradecer, dizer que para mim foi uma alegria muito grande estar aqui. Espero que a gente possa continuar refletindo sobre esse tema, que realmente é de uma importância capital para o país, e eu receio que a reforma tributária não esteja sendo conduzida com a necessária reflexão, com o necessário aprofundamento, né? Acho que foros como esse são muito necessários para que a gente possa intensificar o debate e fazer uma reforma bem feita que faça o Brasil aderir a parâmetros mundiais de tributação, desonerando, na medida do possível, os contribuintes para que a gente possa gerar emprego e arrefecer a economia novamente. Uma vez mais, agradeço muito honradamente esse convite e fico à disposição para a gente continuar debatendo posteriormente, se for o caso, desejando a todos aí um bom final de semana e deixando meu fraterno abraço. Eu gostaria de dizer para o senhor que a data já está marcada, dia 22 de outubro, tá bom? Anote aí, por favor. Muita honra. Se o doutor Ricardo Couto também já aceitar o convite, fica à vontade para responder depois. Eu sei que há necessidade de uma verificação de agendas, tá? Mas eu tenho essa data disponível e já está reservada, havendo compatibilidade de agendas, e se vocês o quiserem, se esse autoconvite foi firme, como se costuma dizer, ele está valendo. Dia 22 de outubro nós voltaremos a tratar desse assunto. Concedo a palavra agora ao doutor Ricardo também para as suas ponderações finais. Presidente, serei breve, estamos no final de bate-papo sobre um tema importante, né? E, como foi dito, já sextou, não é isso, como se diz na gíria? Então, eu, mais uma vez, agradeço o convite, também me coloco à disposição, me parece que dia 22, para mim, não haverá problema, até porque está distante, não é? Então, eu deixaria já uma forte possibilidade para vir aprender sobre o tema com o nosso querido Luiz Gustavo Bishara, né?
Bom, desejo a todos um ótimo final de semana, né? Desejo ao meu querido amigo Luiz Gustavo Bichara também um ótimo final de semana, e a Vossa Excelência, meu presidente querido, né, desembargador Fábio Dutra, e de antemão já fazendo o que dizem que não é bom fazer, mas já revelo de forma aberta que meu voto é pela reeleição de Vossa Excelência. Como membro do IMB, já estou declarando meu voto de antemão. Né? Ótima gestão e não estou fazendo favor algum. Né? Para mim, é hoje a gestão que mais tem investido em conhecimento e difusão de cultura. Parabéns aqui, esses parabéns eu dou em público, para deixar bem claro, que é muito sincero e é de coração essa minha visão que tenho. Um ótimo final de semana para todos, e que tenhamos uma excelente reforma tributária. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço, doutor Ricardo, agradeço, doutor Bichara, agradeço também aos nossos queridos convidados que conosco estão. Então, um forte abraço. Convido-os a visitarem o site do IMB, www.imb.org.br. Um excelente final de semana a todos. Muito obrigado e um grande abraço.